Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3. E vamos ler apenas um verso, verso 13. Na medida que nós formos avançando na análise do assunto, nós vamos ler outros textos. Mas vamos nos deter, primeiramente, nesse texto, Colossenses 3, 13. O apóstolo Paulo diz o seguinte: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Bom, eu gostaria de conversar um pouco com vocês hoje sobre essa questão fundamental, que é o perdão. Concordo com o apologeta cristão C.S. Lewis, quando ele disse que é mais fácil falar sobre perdão do que perdoar. Não é um grande desafio preparar um sermão sobre perdão, mas perdoar alguém que machucou você é uma experiência magnífica. Pastor Arival estava contando de ser o primeiro dia dos pais que ele passa sem o seu pai. E esta semana, precisamente domingo passado, fizeram 38 anos que um irmão meu foi assassinado. E o tempo não é capaz de curar isso. Uma dor atroz, um sentimento doloroso, sobretudo quando a pessoa que ceifa a vida de alguém que você ama, de uma forma tão violenta, é alguém criado com você, que conviveu com você, a quem você reputava de vizinho e amigo. Entretanto, apesar da dor avassaladora, eu entendi já naquela época, há 38 anos, que perdão não é sentimento, é atitude, é decisão. Você decide perdoar. Você perdoa. E descobri mais que o perdão é maior do que o ódio, que o perdão cura, que o perdão restaura. O perdão é uma faxina na sua mente, é uma asepsia na sua alma. O perdão rompe grilhões, peias na sua alma. Estava pregando certa feita numa igreja, cujo pastor era um evangelista muito conhecido, e ele reclamava para mim que naquele ano ele não tinha colhido um fruto sequer. E ele estava angustiado com isso. Ele não sabia o que estava acontecendo. Para minha surpresa, era um domingo de manhã, quando terminei de pregar e fui orar pelo povo, o silêncio foi quebrado. Percebi que era um choro convulsivo, mas não sabia distinguir onde estava acontecendo. De repente, duas mulheres se entreolharam, uma na frente, outra atrás. E elas saíram uma em direção da outra no corredor central da igreja e se abraçaram e choraram longamente. Duas líderes da igreja estavam magoadas uma com a outra. E para nossa alegria, no culto da noite, mais de 10 pessoas se renderam a Cristo. Como que aquilo estava travando a vida da igreja. Pregava outra feita, numa outra igreja, até fora do Brasil, e naquela ocasião, especificamente, falava sobre perdão. Ao final, o pastor da igreja tomou a palavra e se dirigiu a um diácono que estava na porta,
e disse: meu irmão, gostaria que você viesse aqui à frente. E o diácono, enquanto caminhava, aquele pastor foi abrindo o coração e contando das mágoas que estava nutrindo por aquele líder. Quando ele se aproxima do púlpito, os dois se abraçaram, choraram, pediram perdão um para o outro. E, para nossa surpresa, focos de lágrimas e de choro começaram a acontecer dentro do templo. Várias pessoas procurando umas às outras para pedir perdão. Ernesto Nini, que vocês já ouviram certamente falar, um líder muito expoente do evangelicalismo brasileiro, falecido há pouco tempo, com mais de 100 anos de idade. Numa das suas obras, ao percorrer o Brasil, constatou que o pecado que ele mais encontrou na igreja evangélica brasileira foi o pecado da mágoa. Tem muitos líderes magoados, pastores feridos, presbíteros feridos, líderes feridos, que precisam ser tratados. A ferida está sangrando e precisa ter o óleo do Espírito de Deus, precisa ter a terapia do perdão de Deus, derramando o coração, trazendo cura, trazendo libertação, trazendo restauração. Então eu gostaria hoje de pensar um pouco com você sobre esse assunto. E quero começar a partir desse texto lido. E esse texto retrata para nós a primeira verdade que eu quero enfatizar nesta noite, que é a necessidade do perdão. E por que o perdão é tão necessário? Primeiro, por aquilo que está escrito aqui: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outra. A primeira coisa que eu preciso de perdoar o meu irmão é que nós temos motivo de queixas uns contra os outros. Isso é um fato, isso não é uma mera possibilidade. Nem você, nem eu somos uma pessoa perfeita. Nós vamos decepcionar as pessoas e as pessoas vão nos decepcionar. É claro que essas decepções podem ser pequenas, leves, médias, pesadas. Mas é absolutamente necessário que haja perdão. E gente crente, escute isso que eu vou dizer, gente crente briga, sabia? Se desentende. A Bíblia diz que Paulo e Barnabé se desentenderam e não puderam caminhar juntos mais por causa de João Marcos. É claro que lá no céu, nem você nem eu vamos precisar perdoar. Perdão é para aqui, é para agora. Então eu gostaria que você agora parasse um pouquinho e perguntasse assim: tem alguma coisa pendente na sua vida nessa área? Dentro da sua casa, com a sua família, lá no seu trabalho? Talvez lá no passado, que precisa ser tratado, trazido de volta para ser curado. Mas por que é necessário perdoar? Primeiro, amado, que se você é crente, você recebeu uma nova vida. E guardar mágoa não combina com essa nova vida que você recebeu. Eu não estou dizendo que se você é crente, você não está sofrendo injustiça. Penso, por exemplo, no caso de José, que sofreu 13 anos até ser honrado no Egito. Mas antes de encontrar os seus irmãos, a decisão de perdão já estava no seu coração, porque quando nasceu o primeiro filho, ele botou o nome no menino de Manassés: o Senhor me fez esquecer. É uma decisão. A decisão que Jesus toma na cruz: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. A decisão que o diácono Estevão toma quando é apedrejado: Senhor Jesus, não lhes imputes esse pecado. Se você é crente, meu irmão, você precisa perdoar. Faz parte da natureza da vida que você recebeu.